Seguinte, Giovanni Martinelli acabou de soltar uma informação importante. Na verdade, foi pela manhã, durante a live do Diário do Peixe que ele faz ao lado da Anitta Efraim, sobre o Neymar e que preocupa, porque a gente sabe que por mais que o Santos esteja gastando mundos e fundos com o jogador, a gente vai mostrar um pouco desses números aqui num balanço que fez o Rodrigo Matos no UOL. O Neymar ele ainda é um ponto de decisão do Santos dentro do campo. Ele ainda é um jogador que, mesmo atuando muito abaixo daquilo que ele custa, mesmo atuando muito abaixo da expectativa que o Brasil e o mundo inteiro tem sobre ele, ele ainda faz alguma diferença jogando pelo Santos. Ele ainda é um dos caras que consegue transformar o Santos num time um pouquinho mais competitivo, embora muito longe do que deveria ser por todos os valores envolvidos, né? E o que o Giovanni Martinelli trouxe nessa live, que eu vou reproduzir aqui no canal, preocupa bastante o futuro do Santos Futebol Clube, porque é um clube que está refém de um jogador e que parece que desanimou, pelo menos segundo a informação que trouxe o nosso colega aqui. Vamos conversar sobre isso bastante, mas não antes de eu deixar de te recomendar a Insider, né? Afinal, se você quer praticidade no seu dia a dia, você quer qualidade nas roupas que você compra, você quer comprar uma roupa que você sabe que vai durar, uma roupa que você não precisa nem passar, porque ela desamassa no seu corpo, uma roupa que não te deixa com odor, de repente você tem um trabalho que você corre para lá e para cá o tempo todo, e aí é inevitável, você acaba suando muito, mas você não quer deixar esse cheiro para as pessoas. Cara, a Insider é a melhor marca para isso. Eu falo muito da Tech T-Shirt, ontem foi inclusive o Tech Day, né, o dia que todas as peças tecnológicas estavam em promoção, mas existem promoções no site rolando todos os dias, e com o meu cupom, a primeira compra é sempre 15% off. Rodolfo Gomes, então aponta a câmera para o QR Code que aparece para você, conheça os produtos da Insider que vão muito além das Tech T-Shirts. Eu recentemente comprei as meias tech, as meias esportivas da Insider, que também não deixam odor. Meia, cara, não deixar odor é uma coisa incrível. Então use você também, experimente você também. Se você duvida, compra uma só e experimente e veja se estou falando uma mentira. Porque eu, além de tudo, utilizo diariamente e sempre me surpreendi com as peças. Faça esse favor a si mesmo, fechado? Bom, vamos lá. Vamos direto já para aqui pro canal do Diário do Peixe, ouvir o que o Giovanni trouxe de informação para que a gente possa discutir a esse respeito sem mais enrolações. Disse o Giovanni, deixa eu colocar aqui, inclusive, eu gosto de ver as coisas aceleradas, vou colocar a coisa no tempo real. Vamos lá. Controle de carga também. Tá? Uma informação que eu ia ficar segurando, mas não vou ficar segurando. Na verdade, não é nem segurar. Não é só você que está desanimada, tá? O nosso menino Júnior também está desanimado. A gente ouviu relatos de pessoas que estiveram com ele essa semana, que também não viajaram para assistir o jogo do Santos no Equador, mas ele também está desanimado, não tem muita esperança de convocação para a Copa, acha que não vai, diz que joga com muita dor, e na cabeça dele, essas dores que ele tem hoje são porque ele tomou muita pancada na carreira dele toda, e hoje essas dores incomodam. Então, relato de estado de espírito do nosso craque Júnior, o relato é esse, que está desanimado porque acha que não vai para a Copa, que está jogando com muitas dores, joga com muitas dores. Relatos, informações. Bom, vamos lá, sobre as dores. É isso, gente, vamos lá sobre as dores. Bom, vamos comentar a respeito disso, porque é o seguinte, o Neymar é ser humano, ele pode ter os milhões que for, andar com as naves que estacionam na sala da casa dele, como a gente viu lá agora nesse último episódio aí do seu vlog, né, que é mais do que tudo uma peça publicitária da Red Bull, é o que é, né? O próprio papo que viralizou entre a menina lá, a esposa do Chris Guedes, discordando da postura dele por ter dito o que disse na entrevista ali
depois do jogo contra o Remo, que ele acabou tomando o terceiro cartão amarelo e ficando fora do Flamengo, que ele fala que o árbitro tava de Chico, aquela coisa toda, até aquela conversa, ela não é fake, mas ela é editada, né? Eu tava comentando sobre isso no Futeboteco hoje de manhã, na live que a gente faz, e a quantidade de cortes que tem ali na hora que o Neymar ia falar, com mudanças de câmera. Então, é uma conversa que a gente não consegue ter acesso à íntegra. De repente, muita bosta foi dita e são cortadas, porque tudo ali, tudo que vai pra nós, tudo que vem pra nós, é o que não vai prejudicar a imagem do jogador, né? Então, quando ele fala sem filtro para uma entrevista, ele acaba prejudicando a sua imagem. E ele é um cara que tem muito pouco habilidade nesse sentido de se comunicar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, embora ele seja esse cara que a casa dele é lotada de gente, o cara chega depois de um jogo contra o Remo numa quarta-feira e a casa do cara tem 27 pessoas, assim. Ah, é o casal aqui, é o casal acolá. O cara não tem um tempo que ele, tem uma vida normal, que ele chega, você chega na sua casa, você chega, cumprimenta a sua esposa, tá lá suas filhas, você brinca com as suas filhas um pouquinho. Não, é tudo muito hiperbólico, megalomaníaco, etc e tal. Mas com tudo em tudo, apesar dele viver nessa vida completamente disfuncional, do ponto de vista do que é comum, né? Até mesmo no universo dos jogadores. Não é todo jogador que chega assim em casa, tem 30 pessoas em casa, não. Isso não é normal. Apesar de tudo isso, ele é um ser humano. E ele, óbvio, com tudo que ele ganhou e tudo mais, ele tem objetivos. O objetivo dele, ao voltar ao futebol brasileiro, e por consequência ao Santos Futebol Clube, era muito claro, e isso foi colocado não só por ele, na entrevista de apresentação, depois daquela recepção na Vila Belmiro e tudo mais, isso foi colocado inclusive a todo momento pelo presidente. O presidente do Santos em várias vezes falou: o projeto Neymar no Santos é um projeto de Copa do Mundo. Né? E assim, as informações que a gente tem, que a gente recebe, que a gente ouve, vai ouvindo os usus, vai por aí, dá cada vez mais o sentido de que de fato não vai, que isso já está decidido na cabeça do Ancelotti. E teve até aquele relato do Vanderlei Nogueira na Jovem Pan, que traz a informação de um repórter brasileiro que presenciou o jantar de aniversário do Arrigo Sacchi, que foi técnico da seleção italiana em 94, que tinha como seu auxiliar justamente Carlo Ancelotti, que teria ligado para ele nesse jantar e teriam conversado sobre a seleção brasileira, e que nessa conversa o Ancelotti teria confidencializado ao Arrigo Sacchi, que teria por sua vez concordado com o Ancelotti de que não tem a menor condição de levar o Neymar e que não entende a pressão popular no Brasil para se levar um jogador que está anos-luz do seu melhor futebol. Então essas informações, aí teve gente, eu vi o Rica Perrone soltando informação também de dentro da CBF, assim, que o clima muito me parece que assim é totalmente feito para que não se leve o Neymar. Vai se anunciar inclusive renovação do Ancelotti antes mesmo da convocação final, para que tipo assim, cara, não recaia sobre ele, olha, mesmo que ele perca sem o Neymar, queremos o projeto. Então hoje ele está muito forte, independentemente do Brasil cair na primeira fase na Copa do Mundo e continuar. Forte o suficiente, inclusive, para não levar o Neymar, que é o que ele, a princípio, quer fazer. É claro, temos aí vários jogos, acho que são 13 jogos até a Copa do Mundo, salvo engano, ou até a convocação. E eu não sei quantos jogos o Neymar vai fazer, e o Neymar, sendo o gênio que é, ele tem a possibilidade, dentro do campo, mudar a cabeça do Ancelotti. Mas o que traz o relato do Giovanni Martinelli aqui é que o Neymar, ele já não acredita mais que vai. O Neymar já não acredita mais que consegue. E aí, gente, por que isso é importante, né? Porque assim, quando você liga na grande mídia, só se fala sobre isso. Seleção Neymar, vai, não vai. Isso aqui tem a menor importância do mundo nesse canal. Isso aqui tem alguma importância no Futeboteco, que é um canal que eu falo de todos os times, falo de seleção brasileira, mas nesse canal não tem importância. Mas de tabela acaba tendo. Porque o Santos é o clube do Neymar. O Santos é se o Neymar está desanimado, se o Neymar, além de tudo, ele está enxergando que a Copa do Mundo está cada vez mais longe, se o Neymar está enxergando que não tem mais condições físicas de atuar no seu melhor, o que sobra para o Santos Futebol Clube? Até quando essa parceria, entre aspas, vai durar?
até quando essa história vai durar. Ontem eu comentei aqui, né, uma notícia que saiu no The Athletic, que é um braço do The New York Times, que falava do interesse do Cincinnati para levar o Neymar. Esse é mais um motivo para o Santos procurar o Cincinnati e tentar uma negociação abatendo o que puder da parte da dívida do Neymar. Inclusive saiu uma outra notícia no Diário do Peixe mostrando que o Botafogo ainda deve 45 milhões de reais ao Santos. Por que não passar esse débito ao Neymar? Olha, a gente tem uma dívida para receber com o Botafogo, vamos colocar o Botafogo no pau, e quando o Botafogo nos pagar, porque eles vão ter que pagar, mesmo a CNRD, diferentemente dos transfer bans internacionais, da corregedoria da FIFA, ser mais rápida, etc., uma hora eles vão ter que nos pagar, porque tem sanções aqui nacionais caso um clube brasileiro não pague outro, com juros e correção. Passa isso para o Neymar, já é metade da dívida dos 90 milhões. Eu vi o Alex Frutuoso falando sobre isso no Twitter e eu concordo. E o resto, se o Cincinnati quiser pagar os outros 45 milhões de reais para o Neymar, que pague. O Santos só de salário, sem contar essa dívida de 90 milhões, só de salário vai economizar quase 40 milhões até o final do campeonato. E para ter um jogador até o final do ano que mais fica fora do que joga, que agora a gente sabe que está desanimado, e que está jogando com muita dor e que isso deve refletir muito no futebol dele, eu não tenho dúvidas, né? Porque, gente, assim, ele deu 2 passes lindos contra o Remo. Ele fez 2 golaços contra o Vasco. Mas se você pegar a partida do Neymar, as partidas inteiras do Neymar, e assim, a gente está aqui para analisar o jogo de futebol, não para analisar melhores momentos. Porque daí não precisa ter eu aqui, não precisa ter jornalista nenhum. Porque é só você ligar lá, pô, quanto foi o jogo? Santos e Remo? Tá, deixa eu ver os gols aqui. Pô, o Neymar foi bem. Cara, as partidas foram muito abaixo da crítica. O primeiro tempo do Neymar contra o Remo foi horroroso. Contra o Corinthians ele foi o pior em campo. Apesar de também naquele dia ter dado uma assistência, né? Porque a bola bate nele do Gabriel Paulista e sobra pro Gabigol, o Gabriel do Santos, fazer o gol. Então foram jogos muito ruins, jogos muito abaixo da crítica. Se ele agora, além de tudo, está desanimado, se ele não acredita mais que ele vai jogar na Copa, que era a principal motivação, não pense que o Neymar voltou para o Santos com a motivação de dar um título para o Santos, com a motivação de fazer... Tanto que uma prova disso é aquela entrevista, não sei se vocês vão lembrar, dos familiares do Neymar ao Neymar. Lembra que saiu um vídeo disso, que eram perguntas de amigos parças, o pai do Neymar estava lá, Bruna Biancardi, fizeram perguntas. Em todo momento dessa entrevista, quando os caras perguntam para o Neymar, ele estava mais solto ali, né, porque ele não estava diante da imprensa, ele estava diante dos seus amigos, ele deixa muito claro que o objetivo dele era a seleção brasileira. Esse vídeo tá aí na internet para vocês assistirem. Meu objetivo é a Copa do Mundo. Meu sonho é disputar mais uma Copa do Mundo. Em momento nenhum ele falou, cara, meu objetivo é ser campeão com o Santos de novo. Vim aqui, disse que eu voltava, mas assim, não posso voltar de qualquer jeito. Eu tenho que ser campeão com esse time que não ganha o título há 10 anos. Quando você ouviu falando do Neymar, da boca do Neymar, que ele tem que ser campeão com o Santos, porque o Santos não ganha há muito tempo? O objetivo final nunca foi esse. O objetivo final foi encontrar um clube brasileiro através do pai que desse condições para que ele jogasse. É claro que o Santos, pela questão afetiva, pesou, mas pesou mais do que tudo um presidente que abriu o clube de uma maneira absurda para esses dois, né? Para o pai, para o Neymar e, por sua vez, para a empresa, para eles poderem, inclusive, conseguir um dinheiro que eles não conseguiriam em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Talvez conseguissem na MLS, talvez conseguissem se eles optassem por continuar no futebol da Arábia, ou no futebol da asiático, sei lá, cara, chinês, japonês, sei lá. Agora, nos principais mercados do mundo e no mercado brasileiro, ele não conseguiria receber o que ele está recebendo, não é que ele nem está recebendo, o que ele tem direito de receber e as garantias, inclusive, que ele levou, como o CT Meninos à Vila nessa história, que pode ser repassado à sua empresa caso o presidente em exercício perca a reeleição. É um negócio assim inacreditável, que também denota um compromisso do Neymar e o Neymar pai, não com o Santos, mas com o presidente do Santos. Porque eles têm uma relação desde lá atrás, quando o Santos recupera o Neymar,
que quase foi parar no Real Madrid ainda criança, não existia a lei que se tem hoje de poder ir só com 18 anos, era outra época, e o Marcelo Teixeira, depois o Neymar desistir do Real Madrid, por saudade do Brasil, dos amigos e tudo mais, ele topa pagar R$1 milhão pro Neymar pai, que é ali que o Neymar pai larga a CET, né, que ele trabalhava na CET, e então pode se tornar de fato um empresário 100% do tempo do filho. Então eles tinham muita gratidão ao presidente. Então tudo mostra que toda essa volta, o objetivo principal era a Copa do Mundo, e o objetivo principal era desfrutar de uma relação com o presidente do clube, não necessariamente com o clube. Porque, assim, absurdos aconteceram ao longo dessa relação, né? Falas absurdas com relação ao clube. A gente viu, inclusive, usando o clube como barriga de aluguel para jogadores da Kings League, coisa que jamais aconteceria num clube profissional. Isso só para... E teve outras tantas que a gente vai começando a tirar, a gente vai lembrando. Que na época a gente esbravejou e tal, mas os absurdos vão ficando cada vez maiores que a gente vai normalizando. Como a notícia ontem que eu passei para vocês aqui do presidente usufruir de um contrato do Santos para ter uma empresa que cuida da sua imagem. Que é um negócio para mim inacreditável, é grave, mas diante desses absurdos acaba sendo leve. Notícias acabam sendo leves. Notícias absurdas acabam sendo leves nesse universo de merda no qual o Santos se meteu com o Neymar e com seus familiares. E o que nos resta de esperança, nos restava era pelo menos, joga um futebol parecido com o que você jogou na reta final do Campeonato Brasileiro, para que a gente tenha um ano um pouquinho melhor, mas agora ele está desanimado. E esse desânimo pode fazer com que essa parceria mude muito depois da confirmação final da não convocação do Ancelotti. Porque se de fato esse sonho, que era o último sonho de jogar uma Copa do Mundo, acabou, para que eu vou precisar do Santos? Para que eu vou precisar jogar com dor? Prefiro jogar com dor no MLS, um campeonato mais tranquilo, que ninguém vai me bater e que eu vou jogar numa liga que eu não vou ter nego me pressionando, dizendo que eu tenho que jogar mais, é uma outra maneira de enxergar o esporte. Eu não sei não, mas eu acho que essa parceria pode acabar antes do que a gente imagina. Muito por conta desse estado de espírito do jogador que o Giovanni Martinelli revela. Agora, para além disso, precisamos falar aqui da coluna do Rodrigo Matos no UOL sobre como o Neymar ajudou a elevar a dívida do Santos à casa de 1 bilhão. Ele escreveu sobre isso e vamos ler em primeira mão aqui, porque eu não li, confesso que eu vou ler, vou reagir com vocês, eu só vi o título, vamos ver se a gente concorda com o que o Rodrigo Matos escreveu, eu acho ele muito bom repórter. O balanço do Santos indica uma dívida bruta de cerca de 1 bilhão, que, lembremos, está maquiada, porque a dívida com o Neymar não foi computada aqui. Há uma parte referente ao débito com o Neymar, mais do que isso. A chegada do atacante elevou bastante a receita do clube em marketing, mas também cresceu bastante a despesa com a equipe para ter uma equipe, ele repetiu a palavra, que fosse à altura do jogador. É verdade, o Santos gastou muito dinheiro. O plano era né, sem o Neymar. E para mim estava claro, né? O Santos subia da primeira divisão, da segunda para a primeira divisão. Tinha subido com um time que era, sim, a maior folha da história das séries B em todos os tempos? Era. Mas era um time modesto que tinha uma folha bem mais enxuta que o time que caiu em 23. E o plano me parecia esse, né? Montar um time mais forte, mais competitivo, mais austero. E aí quando vem o Neymar, vem um senso de megalomania, né? Esse próprio contrato do Neymar, de imagem, já previa uma receita muito maior do que se teve. E prevendo uma receita muito maior do que se teve, embora ela tenha sido relevante, o Santos saiu contratando jogadores a Deus dará, jogadores contando com uma receita de marketing do Neymar. Só que aí fomos negociando, o presidente foi negociando essa dívida com o Neymar pai, foi passando para frente, e utilizando esse valor para quitar os débitos com o elenco, para contratar jogador, e isso foi criando uma bola de neve, né? Aqui, ó, mais do que isso, a chegada do atacante elevou bastante a receita do clube com o marketing, mas também cresceu bastante a despesa com a equipe para ter uma equipe que fosse à altura do jogador. Vamos aos números. A dívida com o Neymar é de 90 milhões, foi renegociada e nessa temporada serão pagas 5 parcelas de
mensais de 5 milhões, coisa que a gente não sabe se está sendo paga, haja visto que o Santos está devendo dinheiro para o elenco. Apenas uma imagem foi paga, não foram todas. Então o Santos ainda tem débitos com o elenco. O restante foi alongado e será quitado até 2030 com um valor de 1,5 milhão por mês. A informação dentro do Santos é que a dívida está contabilizada no balanço. Isso não é verdade. Não é possível, no entanto, identificar esse valor, pois não há detalhamento. É possível que o montante esteja nas contas a pagar no longo prazo. Não está. Não está. Isso foi maquiado do balanço. Para além disso, é possível observar que as finanças santistas pioraram após a chegada do Neymar. A dívida bruta, que era de 599,7 milhões, ou seja, 600 milhões, passou para 1 bilhão, isso é, teve um crescimento de 400 milhões. O Santos praticamente dobra a sua dívida desde que o Neymar chega. A troco de quê, né? Não chegou nem na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Isso que é o mais louco. Nesse valor não está a receita deferida, que é referente aos valores de contrato que o clube tem a cumprir, Brasileiro e placas. Até faz sentido excluir esse valor do clube. Até faz sentido excluir esse valor se o clube não tiver recebido adiantamento, o que a gente sabe que recebeu. E o Santos recebeu, sim, cerca de 60 milhões de reais da Libra pelo contrato da Globo, valor que é descontado 1/5 a cada ano. Também houve antecipação por parte das placas. Em outros clubes, isso é contabilizado como dívida. Mais uma coisa que o Santos maquia aqui no seu balanço. Não coloca como dívida uma antecipação que é de praxe que os outros clubes coloquem. Por que a dívida do clube cresceu se a receita aumentou com o Neymar? De fato, a receita passou de 600 para 678 milhões, um aumento de 47,7% em relação ao ano anterior. E o crescimento ocorreu em receitas recorrentes, aquelas como TV, patrocínios, não em negociação de atletas. Mas o principal saldo foi em televisão. Mas aqui, né, porque 55 para 156, o Santos saiu da Série B para a Série A, pô. Isso não tem a ver com o Neymar. Aqui, ó, ele fala, o clube saiu da Série B para a primeira e teve um novo contrato do Brasileiro com a Libra, que incrementou sua renda. Houve sim, aqui ele fala, isso não tem relação com o Neymar. A única relação que tem com o Neymar é que o Santos teve um pouquinho mais de jogos transmitidos pela Globo. E isso tem relação com o Neymar. Mas é uma parte pequena desse montante. O Santos, mesmo sem o Neymar, sairia de 55 milhões anuais para algo próximo de 150 milhões, pelo menos, aqui sem o Neymar. Né? Então, esse aumento aqui, se a gente está falando de 100 milhões de aumento, que não tem nada a ver com o Neymar. Não tem nada a ver com o Neymar, porque o Santos tinha uma receita de Série B e saiu para a Série A. E aí muda o que você recebe de TV. Houve sim um crescimento no patrocínio da ordem de 50 milhões. Nesse caso, pode ser atribuído ao Neymar. Ou seja, o Santos atingiu um valor na casa dos 140 milhões. Também houve um aumento em manutenção e frequência no patamar de 30 milhões. O que ele mostra nessa matéria que é muito importante? Porque as pessoas olham o balanço da Série B e olham o balanço da Série A e falam, bom, teve 200 e tralá milhões a mais. Então tudo isso é por conta do Neymar. Não. Teve uma mudança clara, o Santos teria receitas acima do que teve em 2024, porque o Santos jogou a primeira divisão, diferente de 2024. Então, o que mostra aqui o Rodrigo Matos é que apenas 50 milhões o Santos arrecadou a mais com marketing por conta do Neymar. E está devendo 90, fora o salário que não está na realidade do Santos. O Santos não tem uma realidade saudável para pagar 4,2 milhões a jogador nenhum. Ainda mais jogadores que não jogam um futebol, que jogam futebol que o Neymar não joga hoje. Mas os custos também cresceram. Ó, o Santos investiu 258 milhões em direitos econômicos em jogadores em 2025. Um valor que é mais que o dobro que 2024. O Santos gastou 260 milha em jogador. Tudo para quê? Para dar um time para agradar o Neymar pai. Não bastou só contratar e fazer uma dívida com ele. Bastou se endividar como clube para agradar os interesses dele, da dupla. Os custos operacionais também aumentaram para 467 milhões, um valor mais 200 milhões superior ao ano anterior. O déficit foi de 79 milhões, um déficit fake, a gente sabe muito bem disso. Não por acaso houve aumento nos itens de dívidas como obrigações salariais e contas a pagar, e que se inclui os valores de contratação e possivelmente a dívida com o Neymar. Esse débito com o jogador, por sinal,
só tem condições parceladas se o presidente Marcelo Teixeira for reeleito. Em caso contrário, passa a ser devido imediatamente à empresa do jogador, a NR Sports. Atribui-se essa medida à confiança do jogador no dirigente, uma confiança que não se explica, porque o dirigente não paga, o Marcelo Teixeira não paga, o Neymar pai, alongou 2 vezes a dívida, que confiança é essa, né? Como garantia, o CT da base. Ressalte-se que isso não significa que o Neymar fica com os direitos sobre os garotos à base, só vale o patrimônio físico e dificilmente nesse caso se torna o imóvel. Mas é inegável que o saldo de Neymar, inclusive finanças, está longe de ser positivo. Eu não acho que seja difícil isso aqui de acontecer, não. Vamos lembrar que o grupo Peralta, que hoje é parceiro da NR Sports, se interessou pelo CT Meninos da Vila na gestão Andrés Rueda e propôs uma troca com o Santos por um CT que era mais barato, na Praia Grande, mas que em troca eles construiriam toda uma estrutura de primeiro mundo nesse CT da Praia Grande para ficar com o terreno do CT Meninos da Vila. Agora a gente vê o CT Meninos da Vila dado como garantia ao Neymar pai. E o Neymar pai, muito amigo e sócio do Grupo Peralta na construção desse CT estádio que eles estão fazendo na Praia Grande. Não é só coincidência, né, gente? Não é só coincidência. Eu não acho que é impossível, não. Muito longe disso. O Neymar e a NR Sports tomarem o CT Pelé dos Santos e entregarem de mão beijada ao Grupo Peralta para eles fazerem o investimento e o empreendimento que eles querem fazer. Porque essa família vive de negócio. E como o próprio Neymar pai afirma publicamente, dinheiro não aceita desaforo, não é mesmo? Então, assim, depois de ler tudo isso, alguém defende ainda a continuidade do Neymar no Santos, que acha que isso deu certo, que acha que isso aqui é positivo, que acha que isso aqui que não pode ser criticado, realmente, assim, não tem como ser chamado de santista, né? Aí é amar muito mais o jogador do que o clube mesmo. Quero saber o que vocês pensam. A gente vai se falando, um grande abraço e eu volto aqui assim que possível pra gente conversar. E amanhã tem, obviamente, jogo, né? Então, pré-jogo, transmissão e pós-jogo, como vocês conhecem. Um abraço, tchau.